todos atender o nosso chamado. Vou dar bom dia a todos de forma formal, né? Começando a todos os gestores e gestoras, colegas secretários municipais de saúde. Cumprimentar a Maria Regina, que aqui está conosco, representando a FECAM. A toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde. Eu estou vendo o Dr. Ramon, que é o superintendente de regulação, a Hanna. Eu não sei se a Carmen também se encontra. A toda a equipe COSEMS também que estão aí. Eu não sei se tem mais alguém representando algum outro segmento, acredito que não, né? Tem a equipe só do COSEMS, os apoiadores, a equipe técnica central. Dizer para vocês qual que vai ser a pauta dessa nossa reunião, tá? E pedir para todos que as falas sejam bastante objetivas, porque todos nós estamos muito atarefados, né? E temos aí vários compromissos, então para que a gente não perca muito tempo. A pauta e a ideia dessa reunião surgiu numa reunião de ontem, aonde nós estávamos em reunião com algumas pessoas da equipe central do COSEMS, juntamente com a SES, fazendo alguns encaminhamentos. Então, nós temos uma situação com relação ao custeio dos leitos de UTI que aguardam por habilitação de portaria ministerial. Essa é uma pauta. Nós temos a outra pauta que é com relação às clínicas de TRS, que daí depois eu peço para a equipe da SES apresentar isso, porque nós fizemos uma proposta na última CIB para a SES e eles vão apresentar para nós. E também com relação à repactuação dos tetos da PPI, oftalmo e ambulatorial para os municípios, né? Essas três pautas, elas estão interligadas em função de uma reunião que eu tive com o secretário André e o secretário Neto na semana passada, na quinta-feira, e eu acho que a gente, tratando isso principalmente com os gestores dos municípios plenos, né, a gente consegue encaminhar isso para a Câmara Técnica, que vai ter na quinta-feira, agora extraordinária, e na semana que vem a CIB também. Principalmente essas três pautas, talvez o assunto mais crítico, né, no meu entendimento, salvo engano, com relação às clínicas TRS. E daí, a última pauta, pelo menos da parte do COSEMS, e que justifica essa convocação de vocês todos, é com relação à situação do enfrentamento da Covid, que eu acho que, não sei se todos vocês já receberam a avaliação prévia, né, de hoje, da matriz. Nós passamos a 12 regiões no estado gravíssimo. Praticamente o estado todo está caminhando com uma situação muito ruim, e daí depois eu acredito que o Dr. Ramon, ou a própria Carmen, mas principalmente o Dr. Ramon, vai fazer uma fala, e daí por isso que a gente também chamou vocês nesse sentido, para que a gente dê os encaminhamentos que todos nós entendemos ser o mais correto nesse sentido. Então, vamos lá. Com relação a primeiro assunto da pauta, e daí eu vou explicar isso para vocês. O pleito nosso, principalmente o pleito nosso dos municípios frente à Secretaria de Estado, foi se nós conseguíssemos repactuar os tetos da PPI de oftalmo e anátomo, que o ano passado nós programamos eles, né, a sobra desses tetos dessa PPI, para a gente fazer a execução da campanha de cirurgias eletivas, e esse ano, em função do enfrentamento da pandemia do Covid-19 no nosso estado, nós não estamos conseguindo realizar as cirurgias eletivas naquele teto programado lá de quase 7 milhões, né, 6 milhões, o Fábio está aí, talvez ele me ajude nesses números mais específicos. Mas, enfim, como nós estamos tendo sobra, né, a ideia dos municípios foi que a gente repactuasse essa PPI para os municípios. Nesse sentido, eu tratei esse assunto com o secretário André semana passada, e ele me colocou duas situações aí que nós teríamos que encaminhar com os municípios, e daí, por isso, os plenos, né? Porque os plenos não têm a gestão estadual desses dois assuntos, que é com relação ao custeio dos leitos de UTI que não foram habilitados ainda pelo Ministério. A ideia do Estado é que os hospitais que estão sob gestão estadual, o Estado vai arcar com esse custeio, e a ideia é que os municípios plenos fizessem esse custeio até sair a habilitação por portaria
portaria ministerial, levando em consideração que todos os municípios receberam recursos, né, de várias portarias, né, umas 3 ou 4 portarias, agora a última 1666, que tem essa finalidade também. E a outra situação é com relação à TRS, onde nós temos aí uma parte das clínicas sob gestão estadual e outra parte sob gestão estadual, e daí por isso vocês, novamente, os plenos que têm clínica TRS sob sua gestão, todos nós sabemos já desde o ano passado que esse serviço ele está com uma dificuldade financeira, e essa dificuldade financeira se agravou ainda mais esse ano em função da pandemia, né, do sobrepreço de todos os insumos em todas as áreas, e a ideia do Estado, o Estado está aportando cerca de 800 mil reais, me corrijam a Hanna ou a Carmen que estejam conosco aí, e eles acordaram em fazer uma recomposição do teto desses prestadores por prestação de serviço, né? A Hanna deixou isso bem claro na reunião de ontem, sobre produção de R$ 61. Depois ela pode explicar como o Estado chegou nesse montante. E a ideia do Estado é que nós, municípios que têm esse serviço sob sua gestão, também seguissem nessa linha, porque foi esse um primeiro contato que o secretário Neto teve com esses servidores, esse serviço, né, esses prestadores. Então, esses 3 assuntos são o inicial agora, falando sobre os leitos, o financiamento dos leitos de UTI, até sair a portaria ministerial. Eu acho que a gente conduz dessa forma. Eu não sei se alguém da SES queira se manifestar antes, para daí depois a gente ouvir os municípios. Carmen ou Hanna, ou mesmo o Dr. Ramon, né? Porque a minuta da Eu vi que deliberação... bom dia a todos. Eu vi que o Dr. Ramon entrou. Eu acho que ele pode talvez fazer a fala inicial, já que a regulação tem está acompanhando, né, a ocupação dos leitos. Mas a nossa preocupação, já adianto, é que nós estamos no momento agora, vocês viram que saiu nova portaria de organização das habilitações. O Ministério da Saúde, para habilitar agora, ele está solicitando informações que ele não tinha solicitado antes, que é a questão dos respiradores por cada leito que esteja sendo solicitada habilitação ou prorrogação da habilitação, e ele vai também acompanhar o ESUS-VE Leitos, que é, além do nosso acompanhamento estadual, que nós temos de gestão de leitos, depois o doutor Ramon pode falar, o ESUS-VE Leitos ainda precisa ser informado. Nós não estamos conseguindo ainda migrar os dados do Estado para o Ministério, então ele tem que ser informado concomitantemente, diariamente. Ele puxa do CNES os leitos que estão disponíveis para aquela unidade hospitalar, e diariamente o hospital tem que colocar como ocupado ou não ocupado. E a taxa de ocupação desses leitos, o Ministério vai usar tanto para prorrogar a habilitação quanto para habilitar. Então, a fala que a gente sempre teve de que quando o hospital encaminha para habilitação, esse leito tem que estar pronto para uso, com equipe, com equipamentos, com medicamento, que é nossos pontos críticos agora, se mantém, e ele é condicionante para habilitação. Uma das situações que os hospitais nos perguntam é quem paga a conta. Então, a gente tem que entender esse lado também. Eles estão colocando, não está habilitado. Quem se responsabiliza por esses procedimentos que estão sendo feitos durante o período entre o encaminhamento da habilitação até a portaria de publicação de habilitação. Então, esse é o ponto que o doutor Ramon trouxe, construiu uma proposta, uma minuta de deliberação, em que cada gestor pudesse estar se responsabilizando por esse período dentro dos hospitais que estão na sua gestão. Então, tanto o Estado quanto os municípios. E a forma de fazer esse custeio desse período vai depender de cada jurídico, de cada município ou Estado, de qual que seria a forma de efetivar esse pagamento do custeio dessas internações nesse período. Doutor Ramon, o senhor quer falar, por favor? Pessoal, bom dia a todos. Eu vou trazer para vocês aqui primeiro uma atualização das taxas de ocupação das diferentes regiões do estado. E aí a gente entra nessa pauta aí. A atualização de ontem às 18 horas, a Superintendência sempre extrai do sistema
ao meio-dia, às 18, minimamente a gente extrai dados do sistema. Ontem, às 18 horas, nós tínhamos a região do Vale do Itajaí, somando o Médio Vale e o Alto Vale, com 100% de ocupação dos leitos de UTI adulto. A região da Foz do Rio com 100% de ocupação. A Grande Florianópolis com 85% de ocupação. O Grande Oeste com 72% de ocupação. O Meio Oeste Serra com 94% de ocupação. A região Norte e Nordeste com 93% de ocupação e o Sul com 96% de ocupação. Restavam 47 leitos disponíveis de UTI adulto Covid, numa média de ocupação de 91,83%. Tá? Então, esse é o cenário que a gente tem no momento. E aí, isso serve para vocês até compreenderem, de maneira até introdutória, a essa necessidade dessa deliberação. Nós temos, evidente, que dentro dos leitos habilitados, nós temos alguns poucos leitos em poucos hospitais que se mantêm bloqueados, e nós estamos questionando fortemente isso, por alegação de falta de recursos humanos. Tá? Nós temos aí um exemplo de Chapecó, que tem 7 leitos que habilitou e não abriu. Nós temos Xanxerê com alguns leitos, se não me engano, são 6 leitos que habilitou e não abriu, alegando falta de recursos humanos. Tá? Eu já deixei claro que eles passarão por processo de auditoria e muito provavelmente serão implicados em devolver recursos, porque leito habilitado, ele tem que estar em pleno funcionamento. Tá? Nós também temos aí uma outra possibilidade para a luz, né? Tem alguma luz no fim do túnel, que é uma análise de que em uma região, pelo menos no estado, pelas análises gráficas, pela estabilização do gráfico, já tendendo a um início de declínio, a gente pode estar experimentando aí um efeito rebanho, tá? Que é a região da Foz do Rio Itajaí. Ela começa a mostrar um platô, tá? Ela está diferente das outras regiões, e ainda o gráfico ascende, né? A região da Foz do Rio entrou em platô. Tá? Uma outra informação que eu preciso passar para vocês. O processo de ampliação, ele continua. Nós temos aí algo como pelo menos 50 leitos que devem abrir em, no máximo, uma semana. Tá? Lê-se por Rio do Sul, que já abriu, inclusive, 10 leitos, e Sara, que está para abrir até este final de semana, ou início da próxima semana, Nova Trento, também com 10 leitos, e Sara com 10 leitos, Laguna com 10 leitos, com a previsão até ao redor do dia 10, talvez, do mês próximo, e Videira com 10 leitos, que ontem já estavam testando os equipamentos, deve iniciar até final da semana também. Tá? Então, repetindo, Videira, Laguna, Içara, Rio do Sul, Nova Trento, somariam, cada um 10 leitos, somariam mais 50 leitos no sistema. E fora isso, a gente tem aí conversas com Fraiburgo, 6 leitos, Ituporanga, 5 leitos, Canoinhas, 5 leitos, Imbituba e São Francisco do Sul, tá? Como outras possibilidades ainda de ampliação de leitos que poderiam ocorrer de curto a médio prazo. Curto a médio prazo, para mim, o médio prazo é 30 dias no máximo para colocar em funcionamento. Tá? Até porque outros hospitais se colocaram à disposição para abrir leitos, mas são hospitais que dependem de obras, e obras que levariam 3, 4, 6 meses, em nosso entendimento, não faz sentido nesse momento a gente colocar isso em prioridade. A gente está priorizando aqueles serviços hospitalares que têm potencial de iniciar atividades de UTI em 1, 2 semanas, no máximo 3, 4 semanas. Tá? Então, esse é um cenário que eu precisava passar para vocês. E aí, obviamente, considerando que quase todas as regiões ainda estão com gráficos ascendentes de internações, salvo Foz do Rio, nós não podemos mais, nesse momento, prescindir dos leitos que se encontram em fase de habilitação. Tá? Ou seja, qual é a proposta? A proposta é que, uma vez que o leito esteja pronto, tá?
uma vez que o leito esteja pronto, cama, respirador, monitor, os equipamentos todos, tá? E o RH, a escala de RH pronta, em que, né, no período em que tramita esse período, essa burocracia necessária, vamos dizer assim, de habilitação até o Ministério da Saúde, aí no Diário Oficial da União, por portaria e habilitação, nesse período aí que o leito não permaneça, como permanecia até há pouco, bloqueado, tá? Que ele seja disponibilizado para regulação, para ocupação do leito, tá? O momento da pandemia, ele não permite mais isso, tá? Ele não permite que eu tenha um salão de leitos prontos para utilização, porém aguardando habilitação. Então, a proposta que o Estado faz, foi conversado com o secretário André Mota, seria de adiantarmos o incentivo de habilitação, tá? Através do gestor. Hospitais que estão sob gestão municipal, o município adiantaria o incentivo de habilitação para liberar esse leito, para disponibilizar esse leito para a central de regulação. Os hospitais que estão sob gestão estadual, o Estado ficaria responsável pelo pagamento do incentivo de habilitação, da antecipação do incentivo de habilitação, para permitir aí que o prestador disponibilize esse leito para as centrais de regulação e comece, de fato, a ocupar os leitos. Tá? Isso reduziria sobremaneira a pressão. A gente tem aí um quantitativo de leitos aguardando por habilitação. Se nós pudéssemos colocar eles já em funcionamento, daria aí um fôlego para o sistema de regulação do Estado, diminuiria aí, melhoraria a assistência, obviamente, diminuiria um pouco essas transferências interhospitalares que no momento estão ocorrendo em grande volume, tá? Então, na verdade, o princípio aí, o objetivo da deliberação é esse, né? Considerando que, para finalizar, a imensa maioria dos hospitais sob gestão municipal, eles estão sob gestão de municípios que receberam vultuosos valores, né? Então, na verdade, o que a gente está pedindo aqui é que o município também estenda a mão nesse sentido, porque não é um valor absurdo e nem é um valor que seria mantido permanentemente, né? Somente durante o período em que o Ministério da Saúde, até o Ministério da Saúde, na verdade, habilitar por portaria. Certo? Basicamente é isso aí. Com relação, então, à parte dos leitos, essa proposição por parte da Secretaria de Estado. Então, eu abro a palavra para os plenos que queiram se manifestar nesse sentido, para a gente encerrar esse assunto e passar para o outro. Presidente Alexandre, bom dia. Bom dia. Está me ouvindo bem? Sim, estamos à escuta. Fares, estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Sim, estamos ouvindo. Pode falar, secretário. Quero aqui deixar bem claro aqui para os colegas e para o doutor Ramon, que o município de Nova Trento, quando foi conversar com o secretário André Mota, se dispôs inteiramente a ajudar o governo do Estado. E nessa situação, a gente está trabalhando diariamente aqui para montar os leitos de UTI, e aqui está o secretário Marcos, que pode dizer que a gente está a ferro e fogo, e quero deixar bem claro, doutor Ramon, que a gente vai sim usar recurso da portaria 166, a gente não vai esperar recurso de habilitação do Ministério da Saúde, porque isso demora realmente, e tem pessoas que estão precisando. Então, tão logo, como a gente já vem conversando vários dias, a nossa expectativa é entre o dia 7 e o dia 10 de agosto para começar a receber pacientes. Então, quero deixar aqui bem claro, nós somos parceiros, estamos juntos nessa batalha, que é o Covid-19, e também quero levar aos pares aqui que a gente está construindo uma ala nova com 35 leitos. Se o Estado, CONASENS, tiver interesse de me ajudar, porque a gente está com um problema de licitação, certo? Oi. O período. Tem. Oi?
Pessoal, eu peço que feche o microfone, Edson, fica atento a isso para nós, tá? Assim que tiver um microfone que não é a fala que está sendo usada, fecha o microfone para nós. Sim, já está fechado, presidente. Só levando para conhecimento, a gente está construindo uma ala nova no nosso hospital municipal, que teria a capacidade de 35 leitos de enfermaria para ajudar o Estado. Estava conversando com o prefeito agora há pouco, se todo mundo entrar num consenso e para a gente emitir um documento, se tiver essa possibilidade, claro, da urgência de a gente finalizar esses 35 leitos, a gente coloca à disposição do Estado também esses 35 leitos de enfermaria para poder receber pacientes de tudo que é canto do Estado de Santa Catarina. Tá bom? Obrigado. Bom dia, eu sou Edenice, sou do município de Florianópolis. Eu também gostaria de me manifestar. O município de Florianópolis já está fazendo essa ação, né? A gente já está passando de forma antecipada para o Hospital de Caridade para a abertura dos leitos de UTI. Porém, estamos encontrando uma dificuldade. A Secretaria de Estado está nos ajudando, né? Acho que a gente está fazendo uma grande força-tarefa aí para a abertura desses leitos. Há uma ação compartilhada, mas, por outro lado, a Secretaria de Estado ela está dificultando o encaminhamento desses leitos de UTI para o Ministério da Saúde. Então, isso, no nosso entendimento, é uma situação complicada, porque ao mesmo tempo que o Estado está solicitando um apoio do município para o município realizar o pagamento de forma antecipada, isso o município já está fazendo. Por exemplo, o município de Florianópolis. A gente já mandou a solicitação do pedido de abertura de novas UTIs para o Estado, que é o que tem o papel de enviar para o Ministério da Saúde, há 16 dias, e esses pedidos não foram enviados ao Ministério. Por quê? Porque a exigência é que se tenha o leito pronto para utilização na regulação. Olha, não tem como a gente ter isso num tempo ótimo. Nós estamos fazendo isso, caminhando com a situação que está nesse momento. Então, no momento em que a gente pede essa solicitação, a ideia é que o Estado ele encaminhe isso de forma rápida para o Ministério da Saúde, porque esse tempo em que tramita esses novos leitos é o tempo de os leitos ficarem prontos e a gente poder processar essas AIHs, porque essas AIHs não serão processadas se esses leitos não tiverem lá no CENES como leitos habilitados. Então, a gente precisa dessa celeridade por parte do governo estadual, que encaminhe esses pedidos de leitos para o Ministério da Saúde. E aí, Ramon, a gente esteve conversando tanto com a coordenadora da rede de urgência e emergência, que é a Deise, né, que foi incisiva, falando que não encaminhariam esses leitos, porque precisariam estar com tudo pronto. O ministro veio aqui numa visita, o prefeito solicitou essas habilitações, o secretário André, naquele momento, falou que naquele dia iria essa habilitação para o governo federal, e isso não foi providenciado. E aí tem um discurso do Estado dizendo, tá, e se esses leitos não forem disponibilizados, né? Se não for disponibilizado, o município vai ter que devolver o recurso financeiro, caso for habilitado, como é feito com todas as portarias do Ministério da Saúde. Tem que comprovar a execução. Hoje nós temos a central estadual, todos os leitos vão ter que ir para a central. Se, por exemplo, o Hospital de Caridade for habilitado e ele não disponibilizar no tempo correto esses leitos de UTI, tem auditoria e a gente devolve o recurso financeiro, o município pode fazer isso. Qualquer processo, o gestor ele é responsável por isso. Então, não faz sentido a Secretaria de Estado usar do discurso de que vai esperar todas as habilitações porque tem dificuldade com o Ministério da Saúde, que foi isso o que foi utilizado, né? Em especial pela Deise, dizendo que tem um desencontro de informação entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado, porque a Secretaria de Estado cada solicitação estava enviando para o Ministério da Saúde, então estava havendo um desencontro e esperar todo mundo pedir junto para mandar junto. O tempo que nós temos não é esse tempo, o tempo de esperar todo mundo mandar.
cada um que vai enviando, a Secretaria de Estado tem que ter um controle junto ao Ministério da Saúde e já enviando de cada município, de cada hospital. Então, isso, se há um pedido da Secretaria de Estado para os municípios financiarem isso, por exemplo, Florianópolis já está fazendo. E creio que, por exemplo, o município que falou anteriormente também já está fazendo. Então, há também um pedido para que a Secretaria de Estado faça isso. Acabamos de enviar novamente os pedidos para a Secretaria de Estado. E o nosso pedido é, Secretaria de Estado, faça isso num tempo ótimo, né? Que então logo os municípios encaminhem para o Ministério da Saúde para que a gente não tenha esses leitos habilitados tardiamente. O presidente Alexandre, só me permitir, primeiro parabenizar o secretário Adalto. Parabéns, Adalto, obrigado pela parceria. É isso que a gente espera de todos nesse momento, né? Dá um alô ali para o Marcos também, doutor Marcos, que está ali junto. Eu gostaria de passar a palavra aqui para a Carmen e para a Hanna, né, para falar um pouquinho sobre essa questão da Edenice aí, por favor. Sim, eu estava aguardando. Se vocês, acredito que vocês já devem ter lido a portaria 1802, né, que foi publicada no dia 20. A partir dessa publicação, as habilitações que estavam no Ministério, inclusive a do Caridade, foram devolvidas para que o Estado providenciasse a habilitação pela nova portaria. A nova portaria pressupõe a habilitação pelo SAIPS, então cada hospital que chegar aqui o documento vai ser inserido dentro do SAIPS. Não espera mais fazer um conjunto de hospitais, agora é individualizado. Qual é o nosso problema? Que não é um problema do Estado e não é uma questão de organização do Ministério da Saúde. Ele nos devolveu a habilitação do Ruth Cardoso, a habilitação do Marieta, porque esses hospitais não tinham o leito informado ocupação no sistema SAIPS. No ESUS-VE leitos. Então, esse é o problema. Não adianta eu mandar para o Ministério o documento do gestor solicitando o documento do hospital, se o hospital não inseriu no cadastro do ESUS-VE leito esse leito e se ele não estiver sendo ocupado. O Ministério glosa, ele manda de volta, ele manda para diligência. Antes ele mandava, devolvia e mandava fazer com que o hospital cadastrasse e começasse a informação, depois ele faz a portaria, senão ele não faz. Então, nós temos que trabalhar de forma sincronizada nisso. Eu entendo a preocupação da Edenice e corroboro com isso. Nós estamos num problema bem sério com o Ministério, ele está dificultando alguns processos, no sentido de que ele quer ter controle. E o controle dele é o quê? CNES, que nós sabemos que não atualiza rapidamente. Por mais que o hospital coloque lá no sistema CNES, ele não é rápido. A gente já apontou isso para o Ministério. Mas o ESUS-VE leitos, ele precisa estar no CNES para puxar o leito, para poder o sistema ser informado da ocupação pelo hospital. Então, esse é o nosso problema hoje. Não é uma questão de enviar documento. Enviar documento, a gente envia, eles devolvem. Eles dizem, vocês têm que colocar o leito no CNES e o leito no ESUS-VE leitos. Então, nós já fizemos uma conversa com o CONAS, nós tivemos reunião essa semana, todos os estados se pronunciaram que é inviável essa forma como o Ministério está tentando organizar, até porque ele colocou agora que a prorrogação, ela é toda feita dessa mesma forma e ela precisa ser feita a cada 30 dias. Ele não vai mais prorrogar as habilitações que já estão vigentes por 90 dias. Cada 30 dias nós temos que colocar de novo o documento dentro do SAIPS. A própria equipe do Ministério já disse que não tem equipe para fazer isso a cada 30 dias no Brasil inteiro. Então, nós estamos numa fase nova de habilitação. A habilitação do Caridade foi devolvida, porque eles entendem que tem que ser inserida via SAIPS. E aí, o nosso problema agora é todas, agora em diante, inclusive as renovações. Se o hospital não informou no CNES o leito novo, se o hospital não informou no ESUS-VE leitos, o Ministério nem prorroga e nem habilita. Então, a fala da Edenice, eu concordo, a gente tem que ganhar tempo, mas o tempo que nós temos que achar uma saída agora é de trabalhar de acordo com a normativa que o Ministério colocou, como que nós vamos organizar essa informação no CNES e no ESUS-VE leitos, para que quando chegue o documento lá, eles não mandem de volta, porque não adianta ter solicitação se não tiver isso. Eles deixaram bem claro que não tem nem prorrogação, nem habilitação se não tiver informação no sistema. Aí, como hoje é individualizado, qualquer pedido que chegue, como nós não temos como visualizar o ESUS-VE leitos, a gente vai acabar mandando.
Só que a gente está pedindo relatório para o nosso superintendência aqui do Ministério da Saúde, para saber se os hospitais estão informando, e a gente sabe que essa informação não é boa. 25 hospitais nossos não preenchem os SUS-VE leitos. Estamos trabalhando com o Ministério para poder puxar o Banco do Estado para o nível nacional. Todos os estados que têm sistema próprio estão fazendo isso, mas ainda não está efetivado pelo Ministério, tem uma equipe técnica trabalhando. Então, esse momento é um momento bem difícil para as habilitações. Nós temos que achar fizemos a fala ontem, numa reunião com os presidentes de CIR também, para que CONASEMS e CONAS nos ajudem nesse trâmite junto ao Ministério. O secretário de Estado vai se posicionar, eu acho que a gente tem que trabalhar junto, porque não é só uma questão de controle, é uma questão de viabilidade, de prazos e tempos, né, e de ter o recurso disponível para os pacientes que estão precisando desse leito. Então, é uma situação bem difícil essa nova portaria, que mudou essa fala que a Deise tinha, essa preocupação que nós já tínhamos, de saber se o leito estava funcionando para mandar. A gente já tinha essa preocupação, mas hoje não é nem nós que vamos ver isso, é o Ministério que olha direto no Sistema Nacional. Então, não cabe mais ao Estado saber se está funcionando, se o ESUS está preenchido, se não está. O Ministério vai glosar. Então, nós recebendo o documento de que está ok, está funcionando, a gente vai encaminhar, só que vai chegar lá, vai voltar se o Ministério olhar no sistema e não está preenchendo. Então, é um trabalho conjunto, hospitais, os gestores, né, estadual e municipal, para que a gente consiga fazer esse sistema rodar e a gente conseguir manter as habilitações, porque o nosso risco é perder os que já estão habilitados se a gente não tiver essas informações. Eles vão olhar a taxa de ocupação de leito. Se a gente não informa no sistema leito ocupado, ele não vai ter viabilidade para prorrogar nem as habilitações que a gente já tem no Estado nesse momento de ocupação de praticamente 90%, né, na maior parte das regiões. Então, é só para compartilhar a nossa angústia nesse momento, é uma angústia bastante grande que nós estamos passando nesse período. Ontem foi ofício para todos os hospitais que estão com leito já, com a portaria publicada em abril e maio. Blumenau já tinha feito sua parte, a Iara foi a primeira que já mandou, não precisamos nem pedir, né? Ela leu a portaria e já fez. Os outros todos têm que mandar o documento certo para a gente inserir para pedir prorrogação. Então, nós estamos pedindo prorrogação, encaminhando a habilitação, mas se a gente não conseguir ter esses sistemas informados pelo hospital, nós não vamos conseguir nenhuma coisa nem outra. Obrigado, Carmen, obrigado, Ramon. Simone, pontua isso para que o COSEMS se manifeste frente ao CONASEMS, tá? Vamos fazer a nossa pressão lá também, porque nesse momento, como a Edenice falou, nós não temos o tempo ótimo para tomar essa decisão e sob pena de perder aí um quantitativo imprescindível para nós fazer esse enfrentamento agora de leitos de UTI. Né? Então, não tem como nós não nos manifestarmos. Então, apontem isso para nós aí, que nós vamos, hoje mesmo, ou máximo amanhã, já fazer essa pontuação frente ao CONASEMS. Alexandre? Oi. Posso falar? Tem uma listinha na chat? Na verdade, secretário Nédio, eu vou colocar o senhor, então, em seguida, que eu tenho a Jeane inscrita, o Rodrigo e o Winton, daí o secretário Nédio, ok? Jeane, contigo. Pessoal, bom dia. Então, eu vou falar em nome da secretária Maristela, que ela está na live do prefeito, porque novas medidas foram adotadas aqui no município e ela não pode participar. Como o doutor Ramon colocou, nós tínhamos 5 leitos de UTI que foram habilitados e não estavam montados, tá? Mas eles já estão montados, tanto é que desde o dia 23 nós estamos com acima de 26 pacientes internados na UTI do Hospital Regional do Oeste. Então, esses 5 leitos já estão todos ok em funcionamento desde o dia 23. Nós temos mais 10 leitos de UTI montados no Hospital Regional do Oeste, só que a gente está com um grande problema de pessoal, tá? E problemas nas medicações. Então, eu queria também um posicionamento quanto às medicações, se o Estado tem alguma informação já para nos repassar, porque o nosso problema está tanto de pessoal quanto das medicações. Então, 10 leitos de UTI estão novamente montados aqui, mas em função de pessoal e medicações, eles ainda não estão em funcionamento, tá? Mas a gente está com a ocupação realmente do Hospital Regional do Oeste. Hoje, ela está com 27 pacientes internados na UTI. Então, realmente, assim, a gente está com quase que mais de 80% de ocupação.
O prefeito hoje lançou um decreto, então, onde está restringindo o horário de bares, restaurantes e similares, vai fechar às 18 horas, né, todos os dias, e aos domingos somente até às 3 horas da tarde. Então, são novas medidas que o prefeito adotou a partir de hoje para tentar, né, minimizar esse impacto dessa pandemia. Muito obrigada. Edson, antes dos próximos falar, pessoal, já são 11h11, nós estamos com 40 minutos. Eu vou pedir que as falas sejam objetivas no assunto que nós estamos tratando, tá? Tentem fazer uma fala em torno de 2 minutos, porque senão a gente não vai conseguir vencer isso, né? Então, só faço esse pedido a todos vocês. Rodrigo. Bom dia, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os colegas. Quanto ao financiamento, em especial que o Covid, né, para nós não é novidade, o município já vem arcando com essa despesa, assim como demais procedimentos, uma vez que no passado a própria deliberação que fazia por parte da SES o pagamento administrativo foi revogada, né? Contudo, também nós queremos, a diretora Marlene colocou até no chat, nós temos uma ideia de quando ali, o Ramon colocou alguns prazos de outros estabelecimentos de saúde, e para quando nós teríamos uma ideia de abertura dos leitos de UTI do Hospital Regional aqui de Joinville, para poder dar um fôlego aqui para a nossa região, e ainda também aqui uma ajuda do COSEMS, da própria SES, com essa publicação da nova portaria, né, ele estabeleceu um quantitativo mínimo de leitos de UTI para serem habilitados. O que acaba aí que a gente poderia estar reduzindo o acesso aos hospitais privados, onde, com um número inferior a esse, podem estar ofertando para suprir uma demanda da região, como é o caso aqui do edital que foi publicado em credenciamento universal, onde tem um estabelecimento de saúde que está vindo com o pleito de 3 leitos de UTI que ele consegue ofertar dentro da sua rede privada para o SUS. E aí, sim, o município estaria arcando integralmente com ele, não só para o período de habilitação, mas sim todo o período integral de internação desses pacientes. Então, a gente também pediria aí que saísse uma nota, uma sensibilização, para uma retificação dessa portaria, de repente, que qualquer leito hoje é leito, né? Independente se é 1, se é 5, se é 10, se é 20, está sendo necessário para a gente diminuir essa taxa de ocupação dentro do Estado. Então, eu pediria para o Ramon ali uma previsão dos leitos de UTI do Hospital Regional, e também deixar essa colocação para uma possível manifestação do COSEMS e da própria SES junto ao Ministério da Saúde para a retificação dessa portaria quanto ao quantitativo mínimo de leitos possíveis de ser habilitados. Obrigado. Ok, Rodrigo, obrigado. O secretário Wellington. Só aqui para... Primeiro, bom dia a todos aí. Só para falar que Blumenau a gente já está com 63 leitos aqui, ontem a gente bateu a 63 leitos de ocupação, né? Então, os leitos mesmo não habilitados, aqui eles são ativos e estão já com pacientes de outras regiões aqui em Blumenau. E claro que a gente teve um aporte dos respiradores da SES, mas quando você transforma esses leitos em leitos de UTI, você tem outros custos adicionais. Nós já aqui estamos investindo em torno de 6 milhões nesses hospitais, para que a gente consiga ali efetivamente estar com esses leitos ativados. Então, a gente já tem um custo, o município já vem bancando, de certa forma, essa operacionalização nos hospitais. Agora, o que a gente precisa é agilidade. Até um ponto, se for necessário, a gente pode conseguir ou manter, mas o que não dá é por um período muito grande a gente ficar esperando essas habilitações do Ministério da Saúde, que aí nós vamos ter um comprometimento também financeiro nos municípios. Então, essa agilidade, aí o COSEM, junto com o Estado, tem que fazer junto ao Ministério da Saúde, a agilidade nesse processo para que a gente consiga efetivamente trazer essas habilitações e esse recurso. A Oiara também só tem uma colocação aqui referente à prorrogação, que ela colocou que ela não... Pode até falar, Oiara? Então, aqui a gente vem agora lutando aí por causa da prorrogação, que foi orientado primeiro que era para esperar, que ia ser prorrogada automaticamente. Infelizmente veio a nova portaria e diz que a prorrogação também tem que ser solicitada, pois bem, já fizemos. Porém, a gente tinha uma solicitação anteriormente de um pedido de 10 leitos do Santo Antônio, que por um acaso foram na portaria 1799 habilitados 5. E, para nossa surpresa, nessa portaria veio a programação financeira para os 5 leitos novos.
Porém, quando a GC abre o SENES, e agora você verifica, você tem lá os 5 leitos novos, que tem o valor recurso lá que vai vir na portaria, e já tem a prorrogação de 10 leitos. Porém, a portaria que habilitou e que trouxe essa prorrogação não trouxe o recurso para os novos 10 leitos prorrogados. Então, nas próximas prorrogações não vem recurso? Essa seria a pergunta. O Yara, se tu me permite, eu não sei se tu já fez essa solicitação por escrito para te mandar para a GECOS, para a gente cobrar isso do Ministério, tá? Porque daí nós temos o contato lá da área técnica, a gente já pode fazer essa pergunta. Por que é que não veio o recurso dos 10 leitos se eles estão constando como habilitados dentro do SENES, tá? Por favor, se não fez, ainda faz, para a gente já perguntar isso logo. Obrigada. Secretário Nédio. Bom dia, Alexandre. Bom dia, colegas gestores. Saúdo o doutor Ramon também. Eu prestava atenção à fala do doutor Ramon, na sua primeira fala, onde estão mapeados ampliação de leitos nas regiões do estado. A Giane me passou parte da informação, mas eu gostaria de saber, doutor Ramon, qual é a previsão de ampliação de leitos de UTI na região oeste. Eu falo aqui de São Miguel do Oeste, eu falo de Maravilha, falo de Chapecó, Xanxerê. Os últimos números do Chapecó escancaram uma realidade dura, difícil, e nós estamos, neste momento, entrando em um período muito dramático. Nós estamos começando a ver, se somando casos e mais casos, na população de maior risco, possuidores de comorbidades. Ou seja, Chapecó, percebe-se que praticamente esgotou a capacidade de receber pacientes. Qual é a previsão para nós no Oeste, doutor Ramon? Qual é a previsão de novos leitos, já que o Hospital Regional detém uma ala nova e ela está praticamente toda ela desocupada, vazia? Quer dizer, há espaço físico para se poder colocar aí 10, 20, 30 leitos novos de UTI. Obrigado. Doutor Ramon, o senhor quer responder a pergunta do Nédio e aí a gente encerra esse bloco e esse tema? Certo. Acho que foram duas indagações. A primeira aí do Rodrigo de Joinville, que é bem pertinente, que é a questão relacionada à ampliação de leitos no Hans-Dieter Schmidt, no regional. Tá? Eu não tenho aqui a data específica, né, de abertura desses leitos. O que eu sei dizer é porque isso tangencia a Superintendência de Regulação, está dentro da Superintendência Hospitalar, por ser um hospital próprio, e da gestão administrativa, por se tratar de obra que está ocorrendo. Tá? Mas a gente vai buscar, sim, Rodrigo, essa informação para trazer para vocês. O que eu sei, por participar de algumas reuniões, é que a Secretaria está correndo com isso para abrir esses leitos lá no Hans-Dieter Schmidt. Tá? O Nédio fez uma colocação muito interessante, Nédio. Óbvio que para nós seria muito importante nesse momento. Veja que a regulação ela trabalha com o acesso do paciente, né? E eu tenho uma máxima que é a seguinte: eu só consigo regular o que existe. Quando eu trabalho com regulação de acesso, eu só consigo regular o que existe. O que não existe não tem como regular, né? Então é importante, óbvio, que a gente pudesse estar utilizando a capacidade máxima aí do Hospital Regional do Oeste. Nesse momento, não me parece que o problema, né, seja equipamento. Tá? Quando eu falo equipamento, estou falando cama, monitor, ventilador, não me parece que seja esse. Tá? O problema aí no Oeste, tanto no Regional do Oeste quanto no São Paulo ROSEC, a acusação por parte dos gestores, de um lado aí o Osmar, o Casagrande, do outro lado o Fábio Lunques, é que não tem recursos humanos. Né? Inclusive o próprio Regional do Oeste aí, ele tem leito
pronto para colocar em funcionamento e não consegue colocar por conta de falta de recursos humanos, que é a mesma queixa do São Paulo de Xanxerê, tá? Que tem leito disponível, pronto, mas não tem recursos humanos, tá? Então, Nédio, a questão é essa, né? É porque é multicausal, na verdade, a problemática. Abrir os novos leitos não parece ser o grande problema. O problema é como colocar em funcionamento se o prestador ele tem feito aí várias chamadas, vários processos seletivos de contratação de pessoal e não está conseguindo angariar pessoal para atuar, né, para compor escala aí de trabalho nas UTIs. Tá? Então, nesse momento, a maior preocupação, né, não é equipamento. Nós temos equipamento sobrando, sim, ventiladores, monitores, né? Tanto é que a gente está buscando novos hospitais, parceiros, para colocar novos dispositivos de terapia intensiva ou, quiçá, suporte ventilatório. O problema ele agora se volta para a situação de recursos humanos e para a situação de medicamentos. Tá? Essa seria a questão. Presidente. Vamos lá. Então, com relação a essa situação de nós acordarmos, né, o custeio dos leitos até sair portaria ministerial, nós vamos ter que ver algumas situações com relação a essa nova portaria, que regra novamente não só a habilitação, mas também como a renovação. Então, o COSEMS vai se manifestar frente ao CONASEMS, fazendo essa força-tarefa junto com a SES, através do CONAS, frente ao Ministério da Saúde. Né? Nós, pelo que deu para entender, a maioria dos municípios já o fazem esse pagamento, né? Então, acho que é um assunto que a gente considera aí encaminhado. Quinta-feira vai ter a Câmara Técnica de Gestão e Regulação, esses assuntos serão pautas dessa Câmara Técnica, né? Para a semana que vem, na CIB extraordinária, nós pactuarmos com os gestores. O segundo assunto seria com relação à TRS, né? E daí eu gostaria de conversar com os plenos que têm a gestão dessas clínicas, tá? Ver qual o entendimento de vocês, se a gente consegue alinhar nessa mesma linha que o Estado está fazendo. E daí, de repente, Carmen, eu não sei se tu fala ou a Hanna fala de uma forma bem resumida, para ver como que foi o posicionamento da SES com relação às clínicas TRS da sua gestão, para que os municípios entendam, e daí ver se a gente consegue alinhar essa forma também. Eu vou passar para a Hanna, que eu já combinei aqui com ela, que ela vai fazer uma fala rápida de como foi o processo e do que é que a gente está falando. Hanna, pode falar. Bom dia, estão conseguindo me ouvir? Sim, Hanna, estamos te ouvindo, pode falar. Desculpa, eu estou com um problema aqui. Bom, em relação à TRS, né? Para quem vem acompanhando, a gente está trabalhando com isso desde o ano passado. As clínicas já vinham solicitando complementação de valor, isso em nenhum momento o Estado aceitou, né? Em nenhum momento se discutiu isso, inclusive foi discutido várias vezes na Câmara Técnica e na CIB que o Estado e os municípios não fariam complementação para as ações, para os tratamentos normais. Depois nós viemos no enfrentamento da pandemia, eles já apresentaram vários argumentos de que eles estão com dificuldade no custeio, teve um aumento muito grande nos materiais, nos insumos, nos medicamentos, eles estão com vários funcionários afastados, eles estão fazendo transporte dos funcionários por Uber, porque não tem transporte coletivo, os pacientes estão fazendo mais sessões do que faziam normalmente, enfim. Eles fizeram um arrazoado, a gente tentou discutir, argumentamos que não havia recurso, porém o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica, inclusive está na página do Ministério da Saúde no Instagram, dizendo que o Ministério passou aos estados e municípios mais de R$1 bilhão para custeio da TRS, para enfrentamento da Covid. De posse disso, eles acionaram a Secretaria de Estado da Saúde e encaminharam um documento ao Ministério Público
à Associação dos Pacientes, ao Tribunal de Contas, ao Conselho Regional de Medicina, em nome da Sociedade Catarinense de Nefrologia, informando que não teriam mais como atender novos pacientes, e que, inclusive, eles estão dando suporte a alguns hospitais, porque a gente está abrindo novos leitos de UTI, porém os hospitais não estão conseguindo os equipamentos para hemodiálise, porque tudo isso está impactando, né? Não tem equipamento de hemodiálise e de osmose disponível para os novos leitos em algumas regiões, e essas clínicas também estão dando suporte para esses hospitais. De posse disso, o Ministério da Saúde notificou a Secretaria, o Ministério Público notificou a Secretaria de Estado da Saúde para que nós fizéssemos alguma proposta de complementação de valor da sessão de hemodiálise durante o período da pandemia e para ações de combate à Covid. A gente não está falando de complementação de tabela permanente e a gente não está falando de outro tipo de incentivo, não, até porque as clínicas são privadas com fins lucrativos, em sua grande maioria, e não podem receber recurso em forma de incentivo. Então, a gente está falando de recursos que o Estado e que os municípios receberam para as ações de combate à Covid, para que a gente fizesse essa complementação. No caso aqui do Estado, nós conversamos com a nossa consultoria jurídica e há a possibilidade de fazer um reequilíbrio econômico-financeiro, tendo em vista tudo que foi apresentado, para que a gente faça uma complementação nesse período, enquanto durar o decreto de calamidade, enquanto a gente estiver em situação emergencial, enquanto está na pandemia. A proposta, a solicitação deles, era de que nós fizéssemos 6 meses, a contar de julho. Como julho não havia tempo hábil, então a proposta é que a gente faça até dezembro ou até janeiro. É claro que se nós estivermos ainda em estado de calamidade ou se nós estivermos nessa situação de pandemia, que a gente sabe que ainda vai por um bom tempo. Então, o Estado fez uma resposta ao Ministério Público de um valor de R$ 61. Por que R$ 61? Quando o Ministério fez a portaria 827, que ele fez complementação para os valores da hemodiálise, ele inseriu um código na tabela SIGTAP, que é o 0305010220, esse valor da complementação é R$ 71,21, 71,21 aproximadamente. Só que o Ministério ele repassou numa portaria um montante de valores para os municípios plenos e para o Estado, para X sessões de hemodiálise dos pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid. Quando a gente pega aquele valor que o Ministério repassou e divide pela proporcionalidade que ele calculou na portaria, daria um acréscimo aproximado de R$ 61. Então, foi aí que a gente fundamentou. Se o Ministério estava entendendo que do total daria R$ 61, a gente fez essa proposta e as clínicas aceitaram. Eles entendem que esse valor seria suficiente para essas ações de combate agora à pandemia, para dar uma segurada nesses custos imensos que eles estão tendo. Então, a proposta que eles fizeram é de que isso não fosse repassado somente para as clínicas na gestão estadual, porque nós temos 30 clínicas de TRS no estado, 10 na gestão estadual e 20 na gestão municipal. Então, a gente precisa dessa pactuação, se os municípios concordam, então, em repassar R$ 61 por sessão de hemodiálise, independente do diagnóstico de Covid, mediante produção, durante o período da pandemia, para ações de combate à Covid. Acho que é isso, presidente. Se o senhor quiser que eu esclareça mais alguma coisa, eu tentei resumir. Se inscrever, né? Isso, Rodrigo. Só um pouquinho que o presidente está no telefone ali, ele já retoma a palavra. Quem quiser fazer alguma fala a respeito disso, por favor, escreve no chat ali para mim ir controlando as inscrições aqui. Então, pessoal, eu só gostaria que vocês, da mesma forma, né, fossem objetivos com relação a isso, que essa fala se restringisse aos gestores que têm sob sua gestão as clínicas de TRS, né, para que agora nós entendendo como o Estado alinhou isso, se nós poderíamos alinhar dessa forma também, tendo em vista, todos nós sabemos, né, que essa dificuldade financeira na TRS já vem do ano passado já,
As clínicas, a grande maioria delas se manifestaram nesse sentido, e certamente a situação se agravou em função da pandemia, que, como eu falei antes, do sobrepreço, enfim, dessa aumento dos custos de todos os insumos. Então, a gente abre a palavra para quem queira se manifestar dos gestores, e daí a gente conclui esse assunto da pauta também, passamos ao terceiro e depois finalizamos a nossa reunião. Rodrigo. Então, mais uma vez, bom dia. A dúvida ficou, né? Qual é o impacto financeiro de R$ 61 frente à série histórica dessas 30 clínicas no estado de Santa Catarina, o impacto mensal, né? Qual é essa nota técnica que fundamenta esse 1 bilhão, se eu não me engano, que eu ouvi ali, 1 milhão, para os municípios que a gente, pelo menos, desconheço, e quem que vai financiar esse recurso, tanto da gestão estadual quanto municipal? São só essas perguntinhas. Não tenho mais inscrições aqui, presidente. Pode falar. A gente vai falando, tá? Rodrigo, a nota técnica a gente pode compartilhar, eles colocaram isso num processo que foi para o Ministério Público, a fala do Ministério, está na internet, no site do Ministério está isso também. Se tu colocares lá TRS, o Ministério informa que repassou recursos para ações de combate à Covid para estados e municípios, e que esse recurso tem que ser também repartido com as clínicas de hemodiálise. No site do Ministério tem isso também. Com relação ao impacto, nós fizemos um estudo em cima de todos os contratos que a SES tem firmado, pelo número de sessões de hemodiálise contratualizadas, porque eu tinha que ter o impacto do custo máximo, né? E dá um custo mensal de 840 mil para as clínicas do estado. Mas esse recurso só será repassado mediante produção. Mas em questão de orçamento, eu preciso prever o máximo de sessões. Então, eu fiz sobre todas as sessões que estão contratualizadas. Não me lembro se tinha mais alguma pergunta. O recurso, o Ministério informa que é das portarias que ele repassou para estados e municípios para ações de combate à Covid. Então, porque assim, hoje não tem recurso específico, né, para enfrentamento. Eu vou ler a nota técnica, porque o que ele passou específico da TRS, se não for esse R$ 71 ali, pouquinho, da complementação por conta do pacientes em sessão de hemodiálise com suspeita de Covid, né, eu particularmente desconheço outro financiamento. Aí, claro, e tu tem as portarias gerais para o financiamento e enfrentamento do Covid, que é a mesma que nós estamos falando, que elas vão pagar os leitos de UTI, a gente está pagando demais todos os procedimentos todos, né? Então, assim, claro, a gente vai trazer para dentro, pelo que eu entendi, o Estado vai financiar os seus estabelecimentos de saúde e os municípios teriam que financiar os seus, né? Não sei, conversar com o secretário Jean, externar, né? Mas eu acho que já tivemos uma prévia anteriormente, e o que o secretário deixou claro é que a gente não tem um recurso financeiro para fazer esse financiamento, né? A gente vai voltar a conversar, óbvio, isso já foi passado um pouco mais de um mês, mas até então não tem nenhuma mudança nesse posicionamento até que ele nos fale alguma coisa. Então, corroborando com o que o Rodrigo está falando, o município de Florianópolis também não tem condições de arcar com mais essa situação de fazer complementação. E também, assim, por mais que o Ministério coloque que ele está disponibilizando recursos, na portaria 1866, que foi o que veio agora, a 1666, alguma coisa assim, também tem que se entender que isso são recursos federais e não pode haver complementação de procedimento do SUS. Então, acho que mais um entrave que é colocado. Então, a gente não pode utilizar de novo recursos federais para isso, para fazer a complementação desses recursos para chegar até 61. Então, aí há uma inviabilidade jurídica também, uma incompatibilidade na fala por parte do Ministério, a não ser que ele edite uma portaria específica para isso. E também, assim, não dá, o dinheiro está sendo utilizado para tudo, tem que se fazer testagem, tem que se fazer compra de leito de UTI antecipada, os municípios não estão mais suportando esse custo. E por que só a TRS? A gente tem um monte de prestadores, isso abre brecha para todos os outros prestadores.
Então, porque a TRS conseguiu se organizar e ir até o Ministério Público, nós vamos abrir precedente para a TRS? Então, coloco isso como mais um problema também que a gente vai ter. Mais alguém queira se manifestar com relação a esse assunto? Com esse assunto da pauta? Mais algum pleno? Então, nós temos o posicionamento do município de Joinville, de Florianópolis. Eu vi que a Leslie falando por São Bento, né? Não sei se o doutor Manuel está na reunião, mas que ela também tem essa dúvida com relação que a Edenice acabou de pontuar. Então, eu acredito que vocês tratem isso com os gestores de vocês e venham com a posição dos municípios para a Câmara Técnica agora amanhã, né? Para a gente tentar encaminhar isso, tá? É importante, Edenice, eu vou fazer uma fala por todo o estado, tá? Eu sei que nas regiões, a TRS nos preocupa, em algumas regiões do estado de Santa Catarina, porque nós não temos outros prestadores, então o mercado dificulta essa negociação com esse prestador, aonde um prestador desse que ele é único na região e ele para de prestar o serviço, nós ficamos com esses pacientes desassistidos, são pacientes graves, e nesse momento de pandemia, tudo que nós não precisamos enquanto gestão é ter mais esse problema para resolver, né? Então, eu sei que aí no litoral, em algumas regiões, vocês têm uma situação um pouco diferente das demais regiões, mas nós temos que pensar como um todo, né? E não só na nossa região. Então, eu acho que nós vamos ter aí sabedoria e maturidade para fazer o melhor encaminhamento nesse sentido. Então, esse assunto fica pendente, nós não conseguimos encaminhar ele, acredito eu, pelos posicionamentos de vocês. A gente vai levar para a Câmara Técnica amanhã e semana que vem a gente traz ele para a mesa da CIB, ok? Acho que é isso, eu né? Acho que, Alexandre, até a questão jurídica ali foi importante que a Denise colocou, né? A 1601 de 2001, a portaria, deixa claro lá que a gente não pode fazer complementação de tabela com recursos federais, né? Tem que ser estaduais ou municipais. Então, se não houver nenhuma outra portaria ditando isso, é importante também o nosso jurídico aí possa nos dar já um direcionamento, porque senão nem adianta ficar discutindo, né? A vontade, o desejo versus a legalidade, né? Exatamente. Perfeito, Rodrigo. O doutor Gideon está aí conosco, ele já está apontando isso, certamente ele vai dar esse suporte para nós. Então, com relação a isso, ok, vamos para o terceiro assunto, que seria a repactuação novamente para os tetos municipais daquela sobra dos recursos da oftalmo e do anátomo, em função que eles estavam sendo pactuados eles estavam pactuados e programados para as campanhas de cirurgias eletivas, como eu falei no início. Ontem, na reunião que a gente teve, a Superintendência de Planejamento, a Carmen com a Grace, apresentaram uma contraproposta do Estado frente à proposta que o Conasems tinha feito na última CIB. Nós não tivemos tempo ainda para avaliar essa contraproposta, a equipe técnica nossa está avaliando, mas deixar bem claro para todos vocês que em conversa com o secretário André, doutor André, semana passada, nós acordamos o COSEMS que nós reafirmamos o posicionamento de todos os municípios que nós gostaríamos de ter essa repactuação para os tetos municipais, tendo em vista que esse recurso está programado para cirurgias eletivas e não está funcionando, e nesse momento, como o próprio Rodrigo e a Denise falaram, a carga não só sobre o Estado, mas sobre os municípios está muito grande, né? Principalmente também a carga orçamentária. Então, ficou acordado com o secretário André que nós teria essa possibilidade. A equipe técnica da SES ontem apresentou uma contraproposta, nós vamos avaliar isso. A equipe técnica do COSEMS está avaliando essa proposta que a Grace apresentou ontem e certamente nós vamos apresentar isso amanhã na Câmara Técnica de Regulação. De gestão, desculpa. Eu acho que a gente finaliza os 3 assuntos de pauta. Eu não sei se alguém queira ainda fazer uma fala com relação a essa dotação orçamentária aí que estava programado para cirurgias eletivas e agora nós estamos pleiteando novamente para os tetos da PPI, da oftalmo e anátomo.
Alguém queira fazer alguma fala nesse sentido? Oi, presidente, posso falar? Pode, Fábio. Só lembrar para o Estado e para a Carmen que eu ainda não recebi aquela proposta, para que eu possa fazer a avaliação até amanhã, mais critério, tá? Tranquilo, então, Carmen, Grace, eu A acho que Grace se você... está ouvindo, eu acho que ela pode responder, mas acredito que se ela não encaminhou, vai encaminhar logo, né? Acabando aqui a reunião, eu já estou mandando. Tá, ok. Obrigado, Carmen e Grace. Então, Fábio, daí tu já recebe, daí tu tem condições da gente pontuar isso amanhã. As 3 pautas nós encerramos, então, se ninguém queira se manifestar com relação a esse último assunto, a provocação que a gente fez dessa reunião era mais no sentido também de fazer uma fala com todos vocês, principalmente os plenos que têm gestão de hospitais da rede Covid. Vocês, não sei se durante a reunião ou já antes da reunião, vocês receberam a última avaliação da matriz de risco. É uma avaliação ruim, né? Nós passamos aí a 12 regiões no gravíssimo, 3 regiões no grave e apenas a região do extremo oeste ainda está no nível aumentado. Então, avaliando as 4 áreas que os indicadores pontuam nessa matriz de risco, as 2 primeiras áreas praticamente que avaliam a dimensão do isolamento social e a dimensão da investigação, testagem e isolamento de casos, é um cenário bastante ruim em todo o estado. O isolamento social, todo o estado está no gravíssimo, e nós sabemos que isso é o início, né, é o primeiro sintoma que vai agravar as outras áreas, e nós já estamos vendo isso com a ocupação dos leitos. Então, pessoal, nós vamos ter aí alguns dias ou algumas semanas muito ruins em todo o estado, muito ruim. Conversando com o Dr. Ramon ontem, nós estamos vendo, de repente, a possibilidade, vocês todos acompanharam o posicionamento do COSEMES há 2 semanas atrás, frente ao gabinete do governador e ao gabinete do secretário de Estado, apontando e alertando para um possível colapso do sistema. Isso, de fato, se nada for feito, está indo para essa situação. Eu não sei se eu vou falar certo, né, aqui, mas me parece, no meu entendimento, que talvez a gente já tenha perdido o time de tomar alguma decisão mais drástica, porque o que nós decidimos hoje, nós vamos ter resultado daqui a 14 dias, e o cenário já está muito ruim hoje. A gente sabe que o que vai acontecer nos próximos dias as decisões foram tomadas 1 semana, 10 dias atrás. Então, o que a gente gostaria de pedir para vocês, enquanto na condição de presidente, para vocês que são gestores, que tenham hospitais, alguns coordenadores de CIR aqui, a gente já fez uma fala com eles há dias atrás, intensifiquem todas as ações de fiscalização. É o que cabe a nós, gestores, né? As decisões de restrição cabem aos nossos mandatários, né? Sejam eles prefeitos, prefeitas ou o próprio governador. Nós não temos essa prerrogativa de publicar decretos restringindo as medidas de restrição, isolamento ou fechamento, enfim, de segmentos da sociedade. O que cabe a nós, gestores, é fazer a fiscalização de todas as normas de isolamento, porque não adianta nós termos normas e elas não estarem sendo respeitadas. Nós temos que intensificar isso muito, muito nos próximos dias. Já era para estar sendo feito isso, quem não fez, faça. Nós temos que intensificar toda a nossa atenção primária à ponta do serviço, que os serviços estejam sensíveis, isolem as pessoas que têm os sintomas, fiscalizar esses isolamentos, né, monitorar esses isolamentos. É isso que a gente precisa fazer agora nesse momento. Sensibilizar a parte da epidemiologia, testagem, quem conseguir fazer isso, para que a gente consiga ter uma efetividade naqueles 2 parâmetros da matriz de risco, tentando, nesse sentido, diminuir um pouco esse cenário ou minimizar um pouco esse cenário. Então, essa é a fala que a gente gostaria de fazer para vocês, que todos nós temos que entender nesse momento. Temos diferenças? Temos alguns assuntos que temos que resolver? Temos. Discutimos aqui, como gestores, a parte orçamentária, sim, e assim o devemos fazer, é nossa responsabilidade, né, enquanto municípios, enquanto Estado, mas nesse momento eu acho que nós temos algo muito maior que está sob risco, que é a vida das pessoas a qual nós, quando assumimos os cargos de gestores, mesmo os técnicos que trabalham na área de saúde,
nós assumimos essa responsabilidade de cuidar da saúde dessas pessoas, da vida dessas pessoas. Então, nós temos algo maior aqui que está em jogo, né? O Estado de Santa Catarina está entrando no pior cenário e nós não podemos, sob pena de qualquer outro argumento, qualquer outra situação, penalizar esse bem maior que é a vida do catarinense. Então, nesse momento, o que a gente pede enquanto COSEMES é que todos nós não medimos esforços para que as ações se realizem, elas aconteçam no nosso território, né? Então, nesse sentido, eu encerro a minha fala, eu passo a fala para o Dr. Ramon, acredito que ele ou a Karen queiram falar em nome do Estado, representando aqui o secretário, Dr. André. Alexandre, eu acabei de colocar no chat ali, inclusive, né? Mas aí, dada a oportunidade de fala, vou adiantar a todos aqui que já é uma solicitação do COSEMES, de alguns membros do COSEMES, e também aí reverbera por alguns prestadores a necessidade de a gente reeditar a portaria que suspende os procedimentos eletivos, consultas, exames e cirurgias. Tá? Eu estou encaminhando hoje ao gabinete do secretário de Estado o pedido de suspensão aí, dada o momento, a circunstância de reedição da portaria de suspensão de procedimentos eletivos por 30 dias. Tá? É claro que cabe aí o aval, né, do secretário de Estado, sai com uma assinatura do 01 do secretário de Estado, mas eu vou encaminhar isso hoje ao gabinete aí para a ciência de vocês. Ok, então, Carmen, tu quer utilizar a palavra? Não, de nossa parte, posso garantir que a equipe está toda trabalhando com o máximo de empenho possível no que consta com relação às habilitações. Nosso estado sempre teve, assim, entre os estados do Brasil, é o que conseguiu o melhor sucesso no encaminhamento em menor tempo que o Ministério fizesse as habilitações no modelo que era antes dessa portaria, 1802. E a nossa preocupação agora é continuar dessa forma. A gente tinha um processo ágil e agora, desde que uns dias antes dessa publicação até agora, a gente está esbarrando em alguns processos administrativos que o Ministério tem imposto. Então, acho que a gente precisa, junto, conseguir avançar, porque é o momento que nós mais precisamos de leito, né? Então, o que for possível, nós estamos juntos e vamos, com certeza, temos a mesma preocupação de vocês, de que a gente tem que ter agilidade nos processos administrativos. Só isso. Obrigada. Ok, obrigado. Regina, tu queres utilizar a palavra, falando em nome da FECAM? Bom dia a todos. Agradeço o momento, Alexandre, de reiterar as tuas palavras, né, em relação ao que hoje está exposto no cenário aí que rodou a matriz de risco pela manhã. A FECAM já fez um informativo, né, dos alertas encaminhados, inclusive, da doutora Raquel, pela Vigilância em Saúde, da SES, então, que já coloquei ali no grupo também, e que os secretários municipais, né, como o Alexandre já falou, se atenham a essas informações, esses dados técnicos, para poder orientar os prefeitos em relação à tomada de decisão diante do cenário crítico que nós estamos neste momento, inclusive com a ocupação de leitos aí em algumas regiões em 100%. Né? Então, só reiterar isso e agradecer a oportunidade de participar junto com vocês. Tá, ok, obrigado, Regina. Eu vi que o doutor Manuel, nosso vice-presidente, entrou na sala agora. Manuel, tu queres utilizar a palavra? Manuel está na sala aí? Leslie, tu colocou que o doutor Manuel entrou na sala? Ela colocou aqui, estão sem áudio. Bom, enfim, pessoal, eu acho que se mais alguém queira fazer alguma consideração final, a gente abre a palavra, senão, doutor Ramon? Sim, Alexandre. Perdão aí por não ter complementado a minha fala. São basicamente só duas colocações bem rápidas, tá? É claro que em alguns municípios plenos assumindo aí o pagamento do incentivo da habilitação, a gente já escutou aqui prestador questionando ou querendo criar uma área de abrangência de atendimento, tá? Uma espécie de um bairrismo, vamos dizer assim. Isso não pode acontecer, pessoal. A
deixar claro isso, né? Não pode acontecer. Nós vamos trabalhar a regulação trabalha uma lógica de esgotar o sistema até o último leito. Tá? Também ontem foi questionado sobre as transferências mais longínquas. À medida que os leitos vão se esgotando em determinadas regiões, isso acaba sendo uma consequência. Começar a transferir paciente para regiões mais longínquas. Tá? É óbvio que nós cuidamos com a segurança do paciente, com o transporte seguro, né, para não ter prejuízo aí ao paciente. Tá? Para nós é bastante comum fazer transferências do oeste para cá, ou do litoral para o oeste. Isso não é incomum, tá? Mas sempre, obviamente, com o cuidado da segurança do paciente. Essas são algumas colocações aí que eu precisava fazer. Houve um questionamento alguns dias atrás sobre essa distância, né? Agora, por que encaminhar paciente para tão longe? E aí, inclusive, houve um entendimento equivocado de que tinha, naquele momento, vagas mais próximas. O problema é que, assim, existiam vagas mais próximas, mas vagas não Covid. Tá? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão que precisa ser percebida. Eventualmente, um paciente Covid, ele tem uma outra doença de base e essa doença está descompensada. Vamos pegar, por exemplo, um paciente cardíaco que está com Covid e aí descompensa da sua insuficiência cardíaca. E aí eu preciso de um leito específico. Não é um qualquer leito de UTI. Eu preciso de um leito de UTI num hospital que tenha cardiologia. Tá? Eventualmente eu tenho um paciente Covid que precisa de diálise. E não é todo o hospital que tem UTI que tem diálise. Eu preciso encaminhar para um serviço que tem UTI e tem diálise. E não necessariamente esse leito, que é o leito mais adequado, que é o leito que tem a complexidade necessária para atender a doença, né, da integralidade da atenção, ele é o leito mais próximo. Tá? Então, a questão da proximidade do hospital de origem, né, entre o hospital origem e destino, ela tem um valor menor, vamos dizer assim, para a regulação. Tá? Eu olho sempre nós, né, regulação, olhamos pela complexidade do paciente. Eu tenho que colocar ele num leito que tenha a complexidade necessária para dar atenção integral. Tá? Só para fazer esse entendimento aí, ok? Obrigado. Ok, obrigado, doutor Ramon. Doutor Manuel, bom dia. O senhor está sem áudio, doutor. Olá, bom dia a todos. É um prazer revê-los, mesmo que seja na telinha. Minhas desculpas por não poder estar aqui. Eu estava aqui na sala ao lado, né, numa reunião do Comitê de Covid Municipal, com promotores públicos, delegado de polícia e toda aquela parafernália que todos nós sabemos que funciona. Não vou dar nenhum palpite a respeito do que foi tratado aqui hoje, exatamente porque deixei aqui uma das minhas melhores assessoras aqui para me passar todas as informações depois, e gostaria de dizer para o nosso amigo Tartari, que está ali me escutando, que acho que ele tem algumas coisas para me responder nas minhas mensagens. Ou que ele me responde, ok, pronto. Né? Deixa ser preguiçoso. Mas tudo bem a todos, fico muito feliz em vê-los. Estou com muita saudade de dar um abraço em vocês, gente. Não sei até quando que nós vamos aguentar essa situação desgraçada aí de ter que ver todo mundo à distância. Muito obrigado e bom dia a todos. Ok, obrigado, Manuel. Tá bom, obrigado, Manuel. Então, gente, dessa forma, findamos aí todas as nossas pautas para a reunião, né? Agradeço a presença de todos vocês e que todos nós tenhamos aí uma boa semana, uma abençoada semana, boa força no trabalho de todos vocês, né? E que possamos, sim, fazer o nosso papel ao qual nos expomos, né? Da melhor forma possível e continuar nesse enfrentamento com um SUS catarinense forte, e assim ele é. Então, um bom dia a todos e um grande abraço e até a próxima.